Olá! A China é um verdadeiro baú de memórias inesquecíveis e hoje você verá tudo o que há de mais interessante nesse país. Vistas incríveis da natureza, soluções malucas de urbanismo e invenções extremamente avançadas. Vamos lá! A China é um dos líderes no desenvolvimento do transporte ferroviário de alta velocidade. Esse país já lançou 3 rotas de maglev, que é o trem de levitação magnética. O maglev de Xangai se destaca ainda mais. Ele é reconhecido como a linha comercial mais rápida do mundo. Ele conecta a estação de metrô de Xangai ao aeroporto internacional de Pudong e cobre uma distância de 30 km em aproximadamente 7 minutos e 20 segundos, chegando a uma velocidade de 431 km por hora. Normalmente, o fast food e os esportes estão em polos diferentes da vida, mas na China decidiram combiná-los em um projeto divertido. Uma popular rede de restaurantes de fast food instalou em suas filiais em Cantão e Xangai uns assentos diferentes, que são essencialmente bicicletas ergométricas. Agora você pode combinar o hambúrguer com um pouco de exercício para não ter que se preocupar tanto com as calorias. Além disso, a campanha tem uma mensagem ambiental. A bicicleta ergométrica é feita de material reciclado e gera eletricidade limpa que pode ser usada para carregar seus aparelhos. O que você achou dessa ideia para combinar o útil ao agradável? Temos aqui o Cyberpunk chinês em ação. Um sistema de estacionamento vertical incrivelmente compacto na movimentada metrópole de Shenzhen. Os motoristas entram nas vagas que são automaticamente elevadas por vários andares por um mecanismo de carrossel. Uma solução muito eficaz em condições em que o espaço é escasso. Xangai é a cidade com a maior população do mundo e uma arquitetura contemporânea com quase 200 arranha-céus. Apesar do boom de construção das últimas décadas, a história também é tratada com muito cuidado aqui. Uma operação singular foi realizada para salvar um monumento histórico da demolição. Trata-se do edifício de 5 andares da Escola Lagena, construído no distrito de Huangpu em 1935. Ao longo de 18 dias, o prédio foi primeiro girado em 21 graus e depois movido 62 metros. Para isso, foi usada uma máquina caminhante especial com 198 suportes que se transformaram em algo parecido com pernas. Para garantir que o edifício de 7.600 toneladas não sofresse nenhum dano estrutural durante sua jornada, milhares de sensores monitoraram todo o processo. Um grande evento na cidade de Harbin é o Festival Internacional do Gelo e da Neve, realizado desde a década de 1960. O festival começa no dia 5 de janeiro e dura um mês inteiro. A base para a criatividade aqui é o gelo do rio Songhua, que é cortado em blocos e depois trabalhado usando ferramentas tradicionais e modernas como lasers. A imaginação dos escultores é realmente ilimitada. Com gelo, eles fazem edifícios e monumentos históricos variados, assim como esculturas de animais, pessoas e criaturas míticas. As esculturas ficam especialmente espetaculares à noite, quando o gelo transparente é iluminado com luzes multicoloridas e fogos de artifício. Além de poder admirar as esculturas de gelo, o Festival do Gelo e da Neve em Harbin oferece outras atividades de inverno, como esqui, mergulhos no rio congelado e fantásticos escorregadores de gelo.
Essa cena incomum pode ser vista à noite em uma ponte em Guilin. Muitos jovens sentam-se na rua a poucos metros uns dos outros e, iluminados pela luz de lâmpadas especiais, conversam ou cantam sem parar. Todos eles estão fazendo transmissões ao vivo que ganharam grande popularidade na China nos últimos tempos. Bate-papo, cantoria, dicas, leilões, todos estão tentando encontrar seu nicho nesse setor. E enquanto o sucesso ainda não chegou e não é possível transmitir de seu próprio estúdio, é preciso ficar ao ar livre mesmo. Uma experiência incrível em uma estrada singular na área protegida de Xiziguan, na província de Hubei. A estrada de 400 metros de comprimento e 4,5 metros de largura foi inaugurada em 2016 e se chama Ponte dos Sonhos. Ela foi construída sobre o rio Qinjiang e foi projetada para pedestres e veículos de até 2,8 toneladas. A maravilha da engenharia é apreciada não só pelos moradores da região. A vista dos penhascos verdes e o balanço suave das ondas atraem milhares de turistas para essa rota. Essa é uma diversão radical no Geoparque Nacional de Lungang, no condado de Yunyang. O arco-íris de 100 metros de altura foi registrado no livro Guinness dos Recordes como o balanço mais gigantesco do mundo. Os fãs das fortes emoções têm a oportunidade de voar sobre um abismo de 700 metros a uma velocidade de até 130 km por hora. É surpreendente, mas mesmo sendo um país movimentado e cheio de gente, na China há muitos lugares estranhos que são assustadoramente silenciosos e abandonados. É particularmente surpreendente que essas casas e estradas pareçam novas. Vilas cheias de casas e até mesmo cidades fantasmas inteiras não são o resultado de uma epidemia ou de um desastre natural, mas as consequências de um boom de construção durante o qual os agentes imobiliários se equivocaram em suas avaliações de mercado e oportunidades de investimento. Complexos habitacionais inteiros muitas vezes acabaram simplesmente ficando sem demanda. Também aconteceu das pessoas comprarem imóveis para o futuro, mas não se mudarem para as novas casas devido à falta de infraestrutura. Uma cidade dessas que é particularmente famosa é a Tiandusheng, uma cópia de Paris em miniatura, onde há até mesmo sua própria Torre Eiffel. Ela foi construída em 2007, com a expectativa de abrigar 10 mil residentes, mas apenas 1/3 desse número de pessoas se mudou para cá. Em apenas alguns minutos, um caminhão se transforma em um restaurante de luxo com capacidade para 200 pessoas. Esse curioso conceito foi inventado na região autônoma da Mongólia Interior. Além da área de refeições, o restaurante tem telas, sistema de som, ar-condicionado e até mesmo um palco para apresentações, ou seja, tudo que é necessário para realizar uma grande festa em qualquer local que o cliente escolher. Esse elevador ajuda as pessoas com pouca mobilidade e aqueles que não gostam de encontrar seus vizinhos.
Esta pequena casa de 40 metros quadrados se tornou um verdadeiro monumento à integridade. Ela está localizada em Cantão, dentro de um viaduto de uma rodovia. Durante sua construção, a proprietária da casa, a senhora Liang, não seguiu o exemplo de seus 47 vizinhos e se recusou a se mudar para um novo local ou receber uma compensação monetária. Os construtores tiveram que alterar o projeto e erguer as estruturas, contornando a propriedade privada. O mais surpreendente é que a proprietária não reclama de viver no meio de uma rodovia. Ela diz que o ambiente é tranquilo, relaxante, agradável e confortável. O hot pot é um prato tradicional de Sichuan, ideal para grupos grandes. Em um caldeirão comum, há um caldo apimentado constantemente fervendo, onde todos podem cozinhar seus próprios alimentos como preferirem e comê-los com seu amado molho. Esse caldeirão em particular é provavelmente o maior da história da culinária chinesa. Ele serve 140 pessoas de uma só vez. Os drones de carga estão se tornando cada vez mais úteis na construção. Por exemplo, eles podem ser usados na instalação de painéis solares e na construção de estradas nas montanhas. Esse edifício de vários andares em Chengdu, a capital da província de Sichuan, tornou-se mundialmente famoso por sua incrível aura. Ele é frequentemente chamado de Casa de Bonecas em tamanho real. O segredo do edifício está no projeto original, em que cada andar tem sua própria mini-rua com pátios de 2 andares, varandas, árvores e até mesmo lojas. Tudo isso junto parece um mundo à parte, incrivelmente harmonioso, onde a vida fervilha. O edifício fica particularmente charmoso nas fotos, que lembram as cenas dos filmes do diretor Wes Anderson. A complexa topografia de muitas cidades chinesas força os arquitetos e engenheiros a darem asas à sua criatividade. Chongqing, no centro da China, por exemplo, tem o apelido de Cidade das Montanhas, porque é cercada por 3 cadeias de montanhas. Graças à paisagem montanhosa, o metrô de Chongqing, inaugurado em 2004, é um dos mais diferentes do mundo. Por exemplo, é aqui, a uma profundidade de 116 metros, que está localizada a estação Hongyan-kun, a mais profunda do mundo. Mas, ainda mais famosa, é a estação Liziba, que não está localizada debaixo da terra, mas dentro de um prédio de 19 andares na altura do 6º andar. Isso foi feito para que o monotrilho pudesse passar pelas grandes diferenças de altura. A estação e o edifício foram construídos juntos, como uma coisa só, com materiais que absorvem o ruído, de modo que o movimento dos trens não interfere em nada na vida dos moradores dos apartamentos do edifício ou na dos funcionários dos vários escritórios. Um vibrante espetáculo teatral que mostra as tradições e o estilo de vida dos grupos étnicos Yi, Bai e Naxi. Ele acontece ao ar livre e tem como pano de fundo a montanha de neve Dragão de Jade, na província de Yunnan.
A ponte de vidro de Zhangjiajie, inaugurada na província de Hunan em 2016, não é chamada de a nova maravilha do mundo por acaso. Durante seu projeto e construção, ela estabeleceu 10 recordes mundiais. A ponte para pedestres projetada pelo arquiteto Haim Dotan tem 430 metros de comprimento e 6 metros de largura. Ela está suspensa entre 2 penhascos acima de um pitoresco parque florestal a uma altura de 260 metros. A ponte consiste em uma estrutura de aço com mais de 120 painéis de vidro temperado de 5 centímetros de espessura. Apesar da robustez e da grandiosidade do projeto, que custou cerca de 50 milhões de dólares, caminhar por Zhangjiajie pode ser uma experiência difícil para muitas pessoas. As artes marciais da China, que antes faziam parte da vida monástica em clausura, nos dias atuais se tornaram a base de esportes de massa. Por exemplo, a famosa escola de Wushu Shaolin Tagou, fundada há 40 anos por um mestre do mosteiro Shaolin, tem 35 mil alunos sob a orientação de 900 treinadores. Além do Wushu tradicional, eles ensinam boxe, taekwondo, MMA, futebol Shaolin e até mesmo coreografias para filmes. Nos feriados, as ruas das cidades chinesas ficam tão cheias que esquadrões especiais monitoram a segurança nos cruzamentos de pedestres. Uma solução de ponta para o problema de estacionamento em cidades densamente povoadas é o uso de robôs de estacionamento. De acordo com especialistas, a tecnologia para estacionamento, da qual os motoristas não precisam participar, ajudará a aumentar o espaço para estacionar em 20 a 40%. Além disso, o robô ajuda a pessoa a economizar muito tempo. Em vez de procurar uma vaga livre, basta dirigir até um compartimento especial. Depois disso, a máquina de estacionamento, que consiste em uma plataforma móvel, se fixa exatamente sob as 4 rodas e entrega o carro na célula de armazenamento. As habilidades do robô são impressionantes. Ele pode atingir velocidades de 1,5 metro por segundo e, graças à navegação a laser, ele é capaz de estacionar com uma precisão de 5 milímetros. A primeira menção às lanternas chinesas de Kunming data do século II d.C. Elas já foram usadas como meio de sinalização entre unidades do exército, mas hoje fazem parte de cerimônias e festividades importantes. A moda de fazer tudo de vidro na China às vezes ganha formas estranhas. Não são só pontes e escadas, mas também banheiros públicos. Primeiro, esses cubículos foram instalados em um parque ecológico no lago Xi'an, na província de Hunan. As paredes são feitas de um vidro fosco. Enquanto não há ninguém lá dentro, é possível ver todo o interior através delas. Isso permite avaliar a limpeza do banheiro. Se você entrar, o vidro escurece e se torna opaco do lado de fora. A outra variante, com um revestimento espelhado na parte externa. Mas a característica principal é a mesma. Você pode ver tudo lá de dentro. É uma ótima opção para quem ama belas vistas e para quem tem tendência à claustrofobia. Nos últimos anos, a China criou tantos aparelhos para o conforto que isso se tornou alvo de piadas.
Andar por Chungking é muito parecido com viajar por labirintos de vários andares. As infinitas escadarias e inclinações se tornam uma missão topográfica complexa para os turistas. Às vezes, você pensa que está andando por uma rua comum e de repente se vê a 22 andares de altura. O complexo residencial Key City Forest Garden, em Chengdu, é um exemplo radical de jardinagem vertical. A ideia do empreiteiro era deixar o ambiente mais ecológico, melhorar a qualidade do ar e diminuir o nível de ruído. Para isso, foram plantadas até 20 espécies diferentes de plantas em cada varanda. No entanto, embora todos os apartamentos foram vendidos, as pessoas não tiveram pressa em se mudar e, por isso, a grande maioria das varandas foi deixada sem cuidados. O prédio rapidamente começou a parecer uma selva pós-apocalíptica e, o pior de tudo, devido ao clima subtropical, os insetos se proliferaram. Agora, esse projeto controverso está causando polêmica nas redes sociais e entre os especialistas em urbanismo. O que você acha de tudo isso? O wok é uma tendência culinária tradicional de 2000 anos de idade, mas mesmo nela há espaço para inovação. De acordo com cronistas chineses, a fumaça colorida já era usada durante desfiles e festivais lá no século XII. Desde então, ela não perdeu sua popularidade. Chungking tem mais de 25 pontes que cruzam o rio Yangtze, mas essa estrutura, conhecida como Cidade Ponte, realmente se destaca. Ela está localizada no distrito de Fulin e faz parte de um parque de entretenimento dedicado à indústria do vinho. Os 400 metros da ponte estão repletos de prédios de arquitetura interessante, tanto no estilo chinês quanto no europeu. Nas casas, há lojas e vários estabelecimentos de entretenimento. É um lugar maravilhosamente incomum e pitoresco para passear sem pressa. Yanjin é um lugar que parece o cenário de um filme de ficção científica. Não é à toa que a cidade na província de Yunnan tem o título de mais estreita do mundo. Ela se estende por 60 quilômetros ao longo do rio Nanxi, no meio de penhascos.
Sua largura varia de 300 metros a apenas 30 metros. Naturalmente, não há vias muito complexas. Afinal de contas, a cidade tem apenas 2 rodovias principais, uma em cada margem. Com a área de apenas 3 km², a cidade abriga 63 mil pessoas. A densidade populacional e o terreno difícil, para dizer o mínimo, determinam as características da arquitetura. Para evitar inundações, os edifícios próximos à margem são construídos sobre palafitas e as casas que ficam mais atrás são reforçadas contra deslizamentos de terra e quedas de rochas. Na China, o panda gigante é um animal icônico e um símbolo nacional, mas você não pode nem sonhar em ter contato direto com essas criaturas fofas. Elas são uma espécie vulnerável e só é possível vê-las em zoológicos. O proprietário de um café em Chengdu decidiu resolver esse problema e pintou vários cachorros da raça Chow Chow de preto e branco. Os cachorros pintados realmente se parecem com filhotes de panda e isso atraiu imediatamente novos clientes para o estabelecimento e pouco depois a atenção de todo o país. A primeira semana de outubro na China é chamada de Semana Dourada. Trata-se de um feriado nacional em homenagem ao Dia da Fundação da China, que acontece todo ano e dura 7 dias. Muitos chineses passam esse feriado viajando pelo país, o que geralmente causa enormes congestionamentos nas rodovias. Pouco a pouco, os garçons robóticos estão substituindo os garçons convencionais, especialmente porque alguns deles podem se locomover pelo teto.